Boa noite a todos. Estou aqui mais uma vez com a leitura do nosso livro das reflexões do Emmanuel, no livro Vinha de Luz, psicografado pelo Chico Xavier, como muitos já vêm acompanhando. Nós estamos agora na reflexão do capítulo 42, Afirmação e Ação. Disse-lhes Jesus: a minha comida é fazer eu a vontade daquele que me enviou e cumprir a sua obra. João capítulo 4, versículo 34. Aqui e ali encontramos crentes do Evangelho, invariavelmente prontos a alegar a boa intenção de satisfazer os ditames celestiais. Entregam-se alguns à ociosidade e ao desânimo, e como manifesto desrespeito às sagradas noções da fé, asseguram ao amigo ou ao vizinho que vivem atendendo às determinações do Todo-Poderoso. Não são poucos os que não preveem, nem providenciam a tempo, e quando tudo desaba, quando as forças inferiores triunfam, eis que em lágrimas declaram que foram obedecidas às ordens do Altíssimo. No que condiz, porém, com a atuação do Pai, urge reconhecer que se há manifestação de sua vontade, há simultaneamente objetivo e finalidade que lhes são consequentes. Programa elevado sem concretização é projeto morto. Deus não expressaria propósitos a esmo. Em razão disso, afirmou Jesus que vinha ao mundo fazer a vontade do Pai e cumprir-lhe a obra. Segundo observamos, não se reportava somente ao desejo paternal, mas igualmente à execução que lhe dizia respeito. Não é razoável permanecer o homem em referências infindáveis aos desígnios do alto, quando não cogita de materializar a própria tarefa. O pai naturalmente guarda planos indevassáveis acerca de cada filho. É imprescindível, no entanto, que a criatura coopere na objetivação dos propósitos divinos em si própria, compreendendo que se trata de lamentável abuso, muita alusão à vontade de Deus quando vivemos distraídos do trabalho que nos compete. De nada adianta nós estar sempre falando em Deus, em nome de Deus, e não pôr em prática, né? Tudo aquilo que se sabe, que se tem notícia, que já se aprendeu, que Jesus veio trazer para nós, né? Como máximas, como todas aquelas bem-aventuranças trazidas por Jesus, né? Capítulo 43. Vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Pedro, capítulo 3, versículo 17. O esclarecimento íntimo é inalienável tesouro dos discípulos sinceros do Cristo. O mundo está cheio de enganos dos homens abomináveis que invadiram os domínios da política, da ciência, da religião e ergueram criações chocantes para os espíritos menos avisados. Contam-se por milhões as almas com eles arrebatadas às surpresas da morte e absolutamente desequilibradas nos círculos da vida espiritual. Do cume falso de suas noções individualistas, precipitam-se em despenhadeiros apavorantes, onde perdem a firmeza e a luz. Grande número dos imprevidentes encontra o socorro justo, porquanto desconheciam a verdadeira situação. Não se achavam devidamente informados. Os homens abomináveis ocultavam-lhes o sentido real da vida. Semelhante benemerência, contudo,
não poderá atingir os aprendizes que reconhecem de antemão a verdade. O aluno do Evangelho somente se alimentará de equívocos deploráveis se quiser. Rodopiará, por isso mesmo, no torvelinho das sombras, se nele cair voluntariamente, no capítulo da preferência individual. O ignorante alcançará a justificativa. A vítima será libertada. O doente desprotegido receberá enfermagem e remédio. Mas o discípulo de Jesus, bafejado pelos benefícios do céu todos os dias, que se rodeia de esclarecimentos e consolações, luzes e bênçãos, esse deve saber de antemão quanto lhe compete realizar em serviço e vigilância. E caso aceite as ilusões dos homens abomináveis, agirá sobre a responsabilidade que lhe é própria, entrando na partilha das aflitivas realidades que o aguardam nos planos inferiores. Aqui diz sobre a responsabilidade que se tem, quanto mais conhecimento, mais esclarecimento tenhamos. Sobretudo quando o assunto abordado que se tem conhecimento são efetivamente as coisas de Deus. Quando se tem conhecimento da imortalidade da alma, da lei de ação e reação, da lei da fraternidade, da igualdade, do perdão que devemos ofertar, pedir, nos dar e ofertar para os nossos adversários ou a todas aquelas pessoas que de alguma forma não foram legais, que nos magoaram, enfim. Quanto mais a gente sabe de toda essa gama de conhecimentos e que nós efetivamente soubemos, nos demos o luxo, digamos assim, não o luxo, mas nos concedemos, né, a grande valia de começar a conhecer através do estudo do Espiritismo. Se nós, mesmo assim, sabendo que o caminho deve ser este, se formos por lado contrário, enorme vai ser a nossa responsabilidade perante Deus, perante as nossas obras, né? Cada um conforme as suas obras. Não podemos colher trigo se plantamos espinhos, né? Capítulo 44. Saber como convém. E se alguém cuida saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Paulo, Coríntios, capítulo 8, versículo 2. A civilização sempre cuida saber excessivamente, mas em tempo algum soube como convém saber. É por isto que, ainda agora, o avião bombardeia, o rádio transmite a mentira e a morte, e o combustível alimenta a maquinaria de agressão. Assim também, na esfera individual, o homem apenas cogita saber, esquecendo que é indispensável saber como convém. Em nossas atividades evangélicas, toda atenção é necessária ao êxito na tarefa que nos foi cometida. Aprendizes do Evangelho existem que pretendem guardar toda a revelação do céu para impô-la aos vizinhos, que se presumem de posse da humildade para tiranizarem os outros, que se declaram pacientes, irritando a quem os ouve, que se afirmam crentes, confundindo a fé alheia, que exibem títulos de benemerência, olvidando comezinhas obrigações domésticas. Esses amigos, principalmente, são daqueles que cuidam saber sem saberem de fato. Os que conhecem espiritualmente as situações ajudam sem ofender, melhoram sem ferir, esclarecem sem perturbar, sabem como convém saber e aprenderam a ser úteis. Usam o silêncio e a palavra,
localizam o bem e o mal, identificam a sombra e a luz e distribuem com todos os dons de Cristo. Informam-se quanto à fonte da eterna sabedoria e ligam-se a ela como lâmpadas perfeitas ao centro da força. Fracassos e triunfos no plano das formas temporárias não lhes modificam as energias. Esses sabem porque sabem e utilizam os próprios conhecimentos como convém saber. E aqui é uma sequência do que falávamos anteriormente, né? Dizendo que aquele que verdadeiramente adquiriu para si o conhecimento das coisas da espiritualidade, aconteça o que acontecer, ele não sairá do trilho, né? E que a gente tem visto muito o contrário, infelizmente, né? As pessoas se perdendo, verdadeiros absurdos, insanidades, desequilíbrios, né? De pessoas que tiveram acesso ao conhecimento. Então vamos se ater qual é a nossa posição aqui e agora perante os acontecimentos. Não nos deixemos ferir a nossa postura, o nosso equilíbrio, as nossas formas de agir. Não vamos deixar a toda a irregularidade, a todas as coisas desequilibradas, né? Eivados de erros que acontecem no mundo lá fora, não vamos deixar que isso nos fira interiormente, que isso não macule o nosso poder de raciocínio, de equilíbrio. Tenhamos os pés no chão de acordo com tudo aquilo que sabemos, do que é certo, o que é errado, né? E eu não falo aqui em grupos, porque aí há um grande erro, achar que o grupo A é o certo e o grupo B é o errado. Sejamos críticos sempre imbuídos de racionalidade. Isso é muito importante, principalmente nos tempos obtusos que estamos vivendo. Tá certo, pessoal? Um beijo a todos.